Nosso entrevistado aqui em Conjuntura agora é Alexandre Sampaio, ele que é empresário e presidente da Associação dos Empreendedores do Pinheiro, região afetada. Alexandre, obrigado pela sua presença aqui em nossa Conjuntura. Nós que agradecemos. Inicialmente, qual é a real situação das famílias e dos empresários desses bairros afetados pela mineração da Braskem? Bom, Flávio e telespectadores, primeiro vamos falar dos números, né? Certo. Temos lá mais de 4.000 empresas nos 4 bairros e agora eu nem tenho os números do quinto, que foi uma parte do farol ali entre o CEPA e a Ladeira Leste-Oeste, que também entrou. Mas dessas 4.000 empresas, 95% delas, as famílias dos empresários dependem ou dependiam única e exclusivamente do que elas geravam de recursos. Então, você imagina que a maioria delas já fechou, já saiu, e as poucas que permanecem não estão com clientes, não estão tendo condições de sobreviver. Então, a gente está falando de um total de, no mínimo, 4.000 famílias que estão afetadas e 30.000 trabalhadores dessas 4.000 empresas. Então, a situação delas é gritante, grave. Não contamos com apoio real, efetivo, dos Ministérios Públicos, federal e estadual, nem das defensorias, porque elas levam a passos de tartaruga uma situação que devia já ter sido resolvida de forma emergente. A Braskem está em negociação com a nossa associação, mas é uma negociação que já se arrasta há 5 meses sem nenhum tipo de resolução efetiva. E o maior problema que nós temos hoje basicamente está relacionado à celeridade das indenizações e à forma como a Braskem está calculando essas indenizações. Para você ter uma ideia, a Braskem paga apenas hoje 24 meses de lucro cessante com base no faturamento de 2017 e 20 mil de dano moral se você era inquilino ou 40 mil se você era proprietário do imóvel como empresa. Mas só de 2018, até de março de 2018, quando teve o terremoto, que veio à tona esse problema todo, até agora, maio de 2021, já são mais de 3 anos. 19, 20 e 21. São mais de 3 anos de prejuízos consolidados e o lucro cessante que ela está calculando é com base em 2 anos e a gente não sabe qual é o critério que ela está utilizando para isso. Efetivamente, Alexandre, o que é que vocês pretendem nesse momento da Braskem? Nesse momento, nós queremos indenização justa e rápida. E o que é indenização justa? De 2018 para 2021 já são 3 anos. Esse período tem que ser indenizado. É parte dos danos materiais emergentes, como os juristas chamam, consolidado até agora. Se você tem como provar esses danos materiais, você tem direito, como empresa, desses 3 anos até agora. E, além disso, lucro cessante do momento da celebração do acordo para frente. O que nós chamamos do momento da celebração? A Braskem fechou comigo agora. Tem que me pagar o que eu tive de prejuízo daqui para trás e proporcional ao tempo que eu tenho de empresa daqui para frente. Porque ela está pagando 24 meses para quem tem CNPJ, independente se você tinha 1 ano, Flávio, ou se você tinha 40 anos no bairro. Não faz sentido nenhum isso. Tem que ter uma proporcionalidade disso. Uma outra coisa importante, ponto comercial. Você consolidou o seu ponto comercial ao longo de 10, 20, 30, 40 anos. As empresas no bairro do Pinheiro, do Bebedouro, eram longevas, eram empresas que estavam lá consolidadas naquela região. Então, a Braskem não está considerando ponto comercial. Ela acha que os 24 meses de lucro cessante que está pagando já é suficiente. Mas não, nada garante que você saindo do Pinheiro e se estabelecendo na Gruta, na Pitanguinha ou no Benedito Bentes, você vai ter o mesmo sucesso que você tinha lá. Porque isso foi construído com base naquela conjuntura do bairro, no perfil da população, você foi construindo o seu mercado, os seus clientes. E nada garante que o mesmo sucesso que você teve lá no Pinheiro, ou no Bebedouro, ou no Butange, no Bom Parto, ou mesmo naquela parte do farol que foi alcançada agora, você reproduz fora.
Alexandre, vocês ingressaram com alguma ação judicial contra a Braskem ou estão apenas nessa fase de negociação ainda? Olha, a nossa associação foi a primeira entidade a entrar com ação. Na época, ainda em 2019, não havia sequer a responsabilização da Braskem. Foi antes da CPRM fazer o relatório conclusivo em maio de 2019, a gente entrou com ação antes. Então, essa ação era uma ação declaratória que visava, como havia suspeitas variadas entre a Casal, a Prefeitura, não sei se você se lembra, a própria Braskem. Tinha umas 4 hipóteses. Ou as bacias endorreicas do bairro, junto com falhas geológicas. Então, havia essas 4 hipóteses. A gente, então, entrou querendo acelerar o processo de decisão. A gente entrou com a ação para que a Justiça dissesse de quem era a responsabilidade. Depois, quando saiu o relatório da CPRM, nós colocamos esse relatório na ação, eu não sei como é o nome que se dá exatamente, mas foi colocado nos autos. E no final do ano passado, nós perdemos a ação e ainda levamos uma multa da Justiça Federal de R$5.000. Todo mundo, até as formigas que andam no bairro, já sabem que a responsabilidade é da Braskem, mas nós perdemos a ação e recorremos agora no Tribunal Regional. E está parado esse processo. O que é que vocês esperam dos governos, do governo, Prefeitura, Estado e União? O que é que poderiam fazer por vocês? Eu digo vocês empresários, vocês moradores. Olha, a primeira coisa é a definição de critérios corretos, consolidados, que apazigue o processo das indenizações. Porque se você faz uma indenização justa e rápida, a pessoa consegue ajeitar a sua vida, seja ele morador ou empresário, e recomeçar em algum lugar. Mas as indenizações estão lentas e não há uma definição clara. O acordo feito pelos Ministérios Públicos e pelas defensorias deixou tudo a critério da Braskem. E óbvio que é uma relação desigual. A Braskem está pagando como quer e você reclama ao Ministério Público e ele faz um procedimento, demora 6 meses e depois diz assim, você está insatisfeito, procura a justiça. Não é possível procurar a justiça, porque se a gente já está com um problema de demora, esse problema, Flávio, vai ser resolvido se você procurar a justiça mais de 15 anos, 20 anos. Então, o que acontece é que, politicamente, o governador, o antigo prefeito, o presidente da República, que esteve aqui na semana passada e não tocou no assunto do Pinheiro, e é o pior desastre tecnológico da história do mundo em curso na área urbana, o presidente não toca no assunto. Ele iria fazer um sobrevoo, me parece que nem fez. Ele fez o sobrevoo, mas qual é o compromisso do presidente da República? Qual é o compromisso do governador? O prefeito JHC ainda sinalizou conosco, ele abriu um canal de diálogo com a população afetada, com as entidades. A gente está, através do GGI, do Rony, tendo conversas semanais, quinzenais, mas ainda assim precisamos de ações efetivas. Isso ainda não resultou numa coisa prática. O que é a coisa prática? Indenização rápida, justa, com critérios corretos, e as coisas estão sempre em passos de tartaruga nesse processo. A Braskem paga um aluguel, é o mesmo valor para todo mundo, seja empresário, seja simplesmente morador, não? Não. A Braskem só paga R$1.000, independente de você morar numa mansão ou num barraco, R$1.000 por mês até sair a sua indenização, tá? Para moradores, pessoas físicas. Para a pessoa jurídica não tem aluguel, não tem nada, apenas um adiantamento que era previsto no acordo de R$10.000 e depois de muita luta da associação, eles estão flexíveis para aumentar isso de acordo com a característica de cada empresa, mas não adianta. O que a gente precisa é que a pessoa já saia do seu comércio sabendo quanto vai ganhar e com critérios claros. A gente só foi descobrir os critérios, Flávio, da Braskem no mês passado. Nem o Ministério Público sabia, nem a própria Braskem revelava, era uma caixa preta. A gente conseguiu extrair isso, esses critérios, que só são esses que eu te falei,
24 meses de lucro cessante baseado no faturamento de 2017 e na margem de lucro do CNAE e IBGE, que é o CNAE que define o tipo de atividade de cada empresa, e aí o IBGE tem um cálculo que define o padrão de lucro e acabou. Então não pega ponto comercial, não está fazendo... não está recuperando os prejuízos até o presente momento. Os danos trabalhistas, os conflitos trabalhistas estão enormes nas empresas do bairro. Agora que a Braskem está aceitando começar a pagar, a antecipar as indenizações trabalhistas antes que os conflitos cheguem nos tribunais. Então, é uma situação caótica que tem a conivência de todos os poderes e de todas as instâncias. Governo federal, estadual, municipal, Ministérios Públicos e defensorias. Se você perguntar o que eles estão fazendo efetivamente para isso acontecer, valeria uma entrevista. Chama o pessoal do Ministério Público e pergunta de modo objetivo o que eles estão fazendo. Outra coisa que a Assembleia Legislativa não conseguiu nem instalar uma CPI para discutir essa questão da Braskem. Acho que foi o deputado Ronaldo Medeiros, né, que solicitou. Flávio, preste atenção na gravidade disso. Esse problema do Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e agora a parte do Farol é o pior desastre tecnológico do Brasil e do mundo em curso dentro de uma área urbana. Atinge quase 70 mil moradores, 4 mil empresas, 30 mil trabalhadores que dependiam direto e indiretamente desses empregos, dessas empresas, e não tem nada, assim, não há nenhuma ação efetiva dos poderes públicos. É impressionante, assim, a Assembleia Legislativa não fazer uma CPI em relação ao maior desastre tecnológico do mundo aqui no nosso estado. A Câmara fez 2 CEIs. Pergunta no que deu efetivamente essas 2 CEIs. A Braskem, ela consegue ir silenciando todo mundo que se envolve com o problema. É uma coisa impressionante. Politicamente, você vê alguma alternativa para essa questão? Olha, se nós tivéssemos políticos realmente comprometidos com o povo, porque, assim, os problemas são muitos. Toda a cidade é complexa, o estado de Alagoas é complexo, e você imagina que há muitos problemas, mas esse é o pior de todos os problemas que está em curso hoje no estado de Alagoas e no município de Maceió. Então, politicamente, o que falta é compromisso. Agora, o povo já começou a dar resposta. Né? O Alfredo Gaspar de Mendonça foi candidato e perdeu o governo do município justamente nos bairros onde ele foi omisso e onde ele abandonou os compromissos reais que deveria ter assumido. Quem assumiu algum compromisso, que foi o JHC, recebeu um voto de confiança e agora ele tem que devolver esse voto. Né, com ações concretas, e ele já começa a fazer isso. Por exemplo, incluiu Flechal de Baixo e Flechal de Cima como área de isolamento socioeconômico, que era um pleito daquela comunidade. Falta agora incluir as empresas que estão no entorno desse problema, que estão quebrando, mas não tem sequer a indenização injusta garantida. Pois é. Muito obrigado, então, Alexandre Sampaio, presidente da Associação dos Empreendedores do Pinheiro, região afetada, pela sua presença nesta edição de Conjuntura. E muito obrigado a você, telespectador, por nos acompanhar.